Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer a resolução das atividades da semana 4 do PET do terceiro ano. Primeira questão, temos a Analice, que foi passar as férias nos Estados Unidos. Ela foi dar uma olhada na previsão e descobriu que a temperatura lá estava próxima dos 41 graus Fahrenheit. Com isso, ela levou algumas roupas, como short, camiseta e roupas leves. E a questão quer saber se a Analice acertou na escolha das vestimentas. Para resolver essa questão, a gente precisa pensar na transformação de medidas. Nesse caso, vai ser de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, a gente precisa pensar em uma maneira para a gente não precisar decorar as fórmulas sempre. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer dois termômetros, cada um com sua unidade de medida, e marcar a temperatura do ponto de fusão da água e a temperatura do ponto de ebulição da água, e um valor genérico intermediário a esses dois. Então, a gente vai pegar o valor genérico, diminuir o ponto de fusão e dividir o encontrado pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. A gente faz isso para os dois lados, pelas duas unidades de medida, e igualamos o encontrado. Então, pensando nessa situação de graus Celsius e Fahrenheit, vai ficar o seguinte: TC, que eu chamei o valor genérico de TC, menos zero, sobre 100 menos zero vai ser igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Manipulando essa fórmula, nós temos que TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que isso tudo vai ser igual a TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Só dividir os denominadores por 20. Portanto, a gente vai precisar agora tirar o TF e colocar o valor que ele nos foi dado, que foi no caso de 41 graus Fahrenheit. Colocando esse valor na fórmula, nós encontramos que a temperatura em Celsius corresponde a 5 graus Celsius, ou seja, vai estar fazendo muito frio. O que a gente pode perceber então é que a Ana errou nas escolhas da roupa. A segunda questão nos dá algumas temperaturas em graus Celsius e pede para a gente transformar elas em Kelvin. Fazendo o mesmo raciocínio da questão anterior, a gente chega que a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Por quê? Porque o zero Kelvin é o menor valor que a gente já conseguiu chegar e ele corresponde a menos 273 graus Celsius. Seguinte, então, nós vamos trocar o TC, que é a temperatura em Celsius, pelo valor que ele nos deu para a gente achar a temperatura em Kelvin. Do nitrogênio foi dado menos 210 graus Celsius e a gente acha na temperatura em Kelvin, fazendo 273 menos 210, que dá 63 Kelvin. O cloro, menos 101,5 graus Celsius. Colocando na fórmula, temos que a temperatura em Kelvin vai ser igual a menos 101,5 mais 273, o que resulta em 171,5 Kelvin. A água, que é 0 graus Celsius, vai ser então, a temperatura em Kelvin vai ser 273 Kelvin. Questão 3 pede para explicar o motivo da existência dos espaços vazios, que também são chamadas de fresta de dilatação, e por que elas são deixadas ali em uma obra, por exemplo, ou nos trilhos férreos. Então, o motivo é justamente a dilatação dos materiais, que em geral, quando eles são aquecidos, eles vão sofrer essa dilatação, que ela pode ser analisada de forma linear, superficial ou volumétrica. Então, esses espaços são deixados para que, com essa dilatação aconteça, o material ele não deforme, porque imagina só, as linhas de ferro, elas estão coladinhas uma no outro. Se elas dilatarem, elas vão começar a ocupar um espaço que elas não têm, ou seja, vai ter que deformar o material. O material vai começar a crescer para cima, ele pode romper e etc. Já na questão 4, a pergunta é por que o vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Então, a gente sabe que o choque térmico é a variação brusca de temperatura que pode fazer com que o material se quebre ou não. E para responder essa questão, a gente precisa pensar na relação entre coeficiente de dilatação, variação de temperatura e variação volumétrica. E eles vão se relacionar de acordo com a seguinte fórmula: ΔV é igual a V0 vezes gama, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, que é ΔT. Pensando na fórmula, a gente pode ver
que o ΔV ele vai ser diretamente proporcional tanto ao coeficiente de dilatação quanto à variação de temperatura. E em um choque térmico, a variação de temperatura já é alta. Portanto, a gente vai precisar de um coeficiente de dilatação menor para que gere um ΔV menor e assim não dilate tanto o material. E também é importante ressaltar que só analisando o coeficiente de dilatação não vai ser o suficiente para definir se o objeto vai quebrar ou não na situação do choque térmico. Isso vai depender também da condução de calor do material, que vai determinar se a dilatação vai ser uniforme em todo o objeto ou apenas uma dilatação local, que é mais propensa à ruptura. Então, pensando dessa forma e analisando as alternativas, nós temos que a resposta mais correta seria a letra B. Então, na questão 5, temos uma barra que é constituída de uma série de características físicas a uma dada temperatura e ela vai ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius. A questão pede a dilatação linear sofrida pela barra e o comprimento final da barra ao atingir 150 graus Celsius. Então, para responder essa questão, a gente precisa pensar na relação entre variação de comprimento do objeto e variação de temperatura. E a fórmula que relaciona essas grandezas é a seguinte: ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura, que é ΔT. Então, a letra A da questão, ela pede justamente o ΔL. Então, para isso, a gente só precisa substituir na fórmula os valores que já foram dados. Então, nos foi dado um alfa igual a 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, L0 igual a 2 metros, T0 igual a 0 graus Celsius, TF igual a 150 graus Celsius. A gente fez a conferência de medida, temos metro, variação de temperatura não precisa mudar para Kelvin, porque a variação de temperatura em Kelvin e Celsius vai ser a mesma, e precisamos só substituir na fórmula. Então, substituindo na fórmula, temos que ΔL é igual a 2 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5 vezes 150. Isso nos dá 7,5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, esse foi o valor encontrado da dilatação linear que a barra sofreu. E para saber o comprimento final, basta adicionar esse valor encontrado ao valor do comprimento inicial. Então, a gente vai ter que o comprimento final é igual a 2,0075 metros.